Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao componente curricular de arte ministrado pela professora Carlos Rejane. Na aula passada, que depois eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, eu coloco para vocês a proposta de trabalharmos a apreciação, a estética e leitura de imagem desta obra de Jean-Baptiste Debré, que se chama Desembarque de Dona Leopoldina no Brasil. E nós analisamos desta feita alguns destaques dessa releitura de imagem desta obra. A gente destacou que ela é uma obra em perspectiva. Nos elementos visuais a gente tem linhas que nos auxiliam a ver uma imagem em perspectiva, como a linha do horizonte, ponto de fuga, fugantes, linhas paralelas e algumas linhas orgânicas que não necessariamente vão fazer parte desse 3D, mas que complementam as pessoas, por exemplo. Como vemos aqui, as pessoas estão desenhadas de forma com linhas orgânicas, sendo que o cenário nós analisamos que ele está em 3D. Ela tem um contexto de uma sociedade imperial escravocrata. O Debré gostava muito de retratar todo o histórico, toda a história daquela época, e aí a gente vê que ele retratou quase que fielmente roupas com muito tecido, carruagem, tudo da época ele retratou. A obra tem tons vivos, azul cobalto, amarelo, tom em terracota e rosa, e tanto aqui quanto aqui a gente está analisando os elementos visuais, e aqui um contexto histórico, A proposta de trabalho é a gente fazer um desenho em perspectiva com o contexto atual e que vocês coloquem cores que complementam a imagem que você criou. Vamos então o passo a passo para este desenho. Nesse desenho a gente vai usar como suporte a folha sulfite A4, e aí eu estou usando ela na horizontal e marcando já 8 centímetros para baixo para traçar uma linha horizontal, que é a primeira linha que vai nos auxiliar a ter um desenho em perspectiva. E ela vai se chamar linha do horizonte. É a linha que a gente tem como base até onde nossos olhos enxergam para ter um foco. Aí eu tô marcando 11 centímetros para colocar um ponto de fuga mais para a esquerda, que a imagem do Debré ela remete a esta localização. E aí eu estou marcando 12 centímetros para a lateral direita e depois mais 11 centímetros para manter pontos em toda a extremidade da folha para traçar linhas que se chamam fugantes. Essas linhas vão nos auxiliar para dar a sensação de desenho em profundidade, desenho em 3D, 3 dimensões. Aí eu fiz outras marcações, sendo que de baixo para cima tem 3 centímetros, depois 6. Aí tem 2 centímetros na parte de cima, 2 centímetros para a lateral direita, depois mais 2, que também vão me auxiliar para traçar as fugantes. Na lateral direita, eu estou traçando ali 5 centímetros acima para outra fugante. Depois, acima da linha do horizonte, eu traço mais 5 centímetros, depois mais 2 centímetros. E lá acima desses 2 centímetros, tem mais 2 centímetros para a lateral esquerda. As linhas vão convergir todas para esse ponto de fuga. Todas essas marcações que eu fiz vão convergir para o ponto de fuga.
que vão se transformar em linhas fugantes. Linha fugante, que na verdade a origem fugante, foge, né? Ponto de fuga. As linhas fogem para o ponto. E dá essa sensação de que realmente está fugindo, daí o olhar vai para um único ponto, né? Outra fugante acima da linha do horizonte, mais duas fugantes ali acima da linha do horizonte. Tem outra fugante acima da linha do horizonte na direita, mais outra, e mais outra, e abaixo da linha do horizonte, à direita, outra fugante na direita e mais outra. Essa fugante, essas duas aí próximas, elas dão a ideia do tapete e da imagem acima. Temos todas as fugantes traçadas. Agora nós vamos traçar linhas paralelas, porque nós vamos colocar as 4 colunas que aparecem na obra, e para isso eu estou marcando ali 3 centímetros para que a linha fique paralela à borda da folha. Essa linha paralela, ela vai subir, tem 2 linhas ali, 2 linhas verticais, 2 pontos, aliás 4 pontos que vão se transformar em 2 linhas verticais, vertical número 1, vertical número 2. Até então nós não tínhamos linhas verticais, agora nós temos 2 linhas verticais, que vai ser a nossa coluna. Vou traçar aqui mais 2 linhas verticais, que é a segunda coluna. E notem que eu não bati até na parte de cima, porque ali eu vou desenhar o capitel de uma coluna jônica, que é a proposta que eu lancei de trabalho para o 2º ano do ensino médio, é fazer o capitel da coluna, uma coluna jônica, sendo que na obra do Debré nós temos a coluna dórica, estilo dórico. Aqui nós vamos fazer a coluna jônica. Ali tem a parte da base, que é na horizontal. Não estou mais usando o ponto de fuga, mas eu poderia ter usado, estou fazendo a mão livre. Então, agora eu tenho uma imagem que está ganhando forma, ganhando cena, com 2 colunas posicionadas. Certo? Essas partes no interior das colunas eu já posso ir apagando, porque eu tenho agora uma sobreposição de imagem. Tenho sobreposição de imagens, 2 colunas sobrepostas numa cena em profundidade. Apago tudo que eu acho que vai ficar atrapalhando no sentido visual, de que as colunas agora não são transparentes. Apaguei uma fugante que não precisava mais. Aí eu estou alinhando a base das outras colunas da lateral direita, para mim fazer elas no mesmo sentido, na mesma direção. Aí vou traçar de novo linhas verticais para ter mais 2 colunas na lateral direita. Duas linhas traçadas, 2 linhas verticais traçadas. Aí eu estou conferindo se elas estão paralelas à folha e eu deduzi que não. Mesmo não medindo, eu já percebi que elas não estão. Essa linha não está paralela à borda da folha. O que eu tenho que fazer para ela ficar paralela? Medir, olha, eu vi 4 centímetros
tinha na base, agora em cima teria que ter também. Aí eu vou arrumando para ter uma linha vertical, porque se eu deixo diagonal, a impressão que vai dar é que a coluna vai estar caindo. Então, ó, eu vou conferir visualmente que a linha está vertical. A outra também deu erro, porque daí a gente tem linhas paralelas, para dar a sensação de que a coluna está na vertical. A outra coluna também na vertical, eu já tinha marcado onde é a base dela, ó, ali conferindo. E a gente tem aí uma coluna, duas colunas na vertical. Daí, pessoal, eu tenho aqui os desenhos, o esboço, né, que está inacabado. Vocês podem colocar os detalhes da coluna jônica. Aqui foram mais linhas fugantes para fazer um piso e tal. Aqui foram linhas orgânicas para fazer o acabamento do telhado. E vocês podem complementar a obra do jeito que vocês acham interessante, porque espaço é o que mais tem aqui. Sobreposição de imagem. A proposta é trazer ela para o contexto histórico de hoje em dia. E aí, para isso, eu vou pegar aqui a ajuda da internet. Eu peguei aqui uma imagem, você pode pegar a que você quiser. Eu peguei uma imagem e gostaria de usá-la, que ela está muito atual. Eu posso adaptar, eu posso fazer em forma de colagem, em forma de desenho, eu posso alinhar ela aqui nessa estrada, eu posso recortar a imagem e trazê-la para um contexto atual. Já que nós vimos que a obra do Debré, ele fez um contexto daquela época, a gente vai fazer um contexto atual, mesmo porque, gente, nós estamos num dilema. Nos Estados Unidos, brancos e negros estão numa política antirracista fenomenal, enquanto no Brasil morrem negros mortos pelas costas todos os dias e a gente não move uma palha. Nós podemos fazer isso através da arte. Então esta é uma obra que pode ser também um protesto. Ela é uma obra histórica que você pode transformar em obra de arte histórica, uma releitura histórica. Eu estou sugerindo aqui a morte do os protestos da morte do George Floyd, mas poderiam ser outros contextos atuais, político, econômico, saúde, educação. Você pode contextualizar do jeito que você acha melhor. Muitíssimo obrigado por assistir esta aula. Espero que tenham gostado. Valeu!